Olá, meu irmão, minha irmã, graça e paz, bom dia, Senhor te abençoe rica e abundantemente. Hoje é sábado, 18 de dezembro de 2021, sábado da terceira semana do Advento, segundo dia dessa caminhada de preparação imediata para o Natal. Ontem começamos a meditar sobre o Natal e agora hoje é o segundo dia dessa caminhada de 9 dias até o Natal do Senhor. Sejam bem-vindos e bem-vindas ao nosso retiro. É liturgia da palavra, aleluia, evangelho do dia. Estamos no retiro do Advento e ontem começamos essa caminhada de 9 dias até o Natal, onde o Evangelho irá falar sobre o nascimento do Senhor. Que nosso coração esteja em paz, com calma, para que possamos ler a palavra de Deus e viver esse tempo litúrgico, preparando o nosso coração para o Natal do Senhor. É um tempo de preparação do coração. Que o Senhor te abençoe em nome do Senhor Jesus. Vamos orar. Senhor, muito obrigado por esse evangelho do dia, que de segunda a sábado, 8 horas da manhã, temos a graça de meditar. É a nossa devocional, é o nosso culto da manhã, é o nosso estudo bíblico da manhã. Te louvamos, ó Pai, por esse privilégio de poder ler a Tua palavra todos os dias. Agora, Deus, em nome de Jesus Cristo, te louvamos, ó Deus, pelo privilégio de ter mais um dia na Tua presença. Obrigado pela semana que passou. Hoje é o último dia da semana. Obrigado pela segunda, terça, quarta, quinta, sexta e por esse sábado que estamos vivendo. Agora, Deus, nos dê, Pai, esse Shabat, que seja um verdadeiro Shabat Shalom, um sábado de paz, e que tenhamos a paz do sábado. Nos ajude a fazer Tua vontade, Pai. Enche-nos com o Teu Espírito Santo. Confiamos na Tua graça e queremos viver esse tempo do Advento olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa salvação. Com tranquilidade, com paz, com certeza da vitória, nós queremos, ó Pai, ler a Tua palavra em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Sejam todos bem-vindos, Elonede, Josiane, Angelita, Erodi, Davi, aleluia. Sejam bem-vindos, Renata Roque, Dona Nini, a Ione Costa, o Zé Luiz, seja bem-vindo, Nancy de Oliveira, Maria Lúcia Magalhães, Eni, sejam todos bem-vindos e bem-vindas, Agar, Ana Maria Matos, que saudade, Joel Moreira, sejam bem-vindos, Tereza Pereira, que alegria, bênção do Senhor, Pastor Zé Mauro, Gabriela, Paulo César Muniz Herves em Petrópolis, Elonede Cabral, que beleza, hein? Que bênção ter vocês com a gente, aleluia, uma alegria. Gessé e Carmen, Suzete Pugian, olha que beleza, Josiane, bênção de Deus. Bem, vamos hoje então para a palavra. Pega meu óculos ali, Marisa, na mesinha. Nós vamos ler hoje o nosso dia 18 de dezembro, dentro do retiro do Advento e dentro desses 9 dias do Natal, novena do Natal, né? Muito legal isso.
Nós vamos ver hoje a palavra. Querido Rômulo Hermes, que vigília abençoada, né, Rômulo? Muito boa. Eliane Maria Lopes, ela entrou agora. Que alegria, Deus abençoe, em nome de Jesus. Muito bom, queridos. O evangelho de hoje é Mateus 1, do 18 ao 25. Como eu disse, no período do Advento, nós lembramos do Jesus que virá poderosamente buscar a igreja. E nós lembramos, Silvia Knaip, do Jesus que veio em Belém e do Jesus que vem todos os dias. Mas a partir do dia 17 de dezembro, nós começamos a ler especificamente sobre o Natal do Senhor. Amém? Especificamente sobre o Natal do Senhor. Glória a Deus. Então, Mateus 1, 18 a 25. Mateus acabou de falar sobre a genealogia de Jesus e agora ele vai falar sobre o nascimento do Senhor. Não é? Ontem até o Rômulo estava dizendo que a liturgia permite que a gente tenha uma preparação muito maior para a solenidade do Natal do Senhor. Passa a ser um Natal espiritual, um Natal voltado para a vida espiritual, vida religiosa, um Natal forte, com sentido, um Natal bíblico. A liturgia separou essa data e a igreja celebra assim. Tem sido uma bênção de Deus esse tempo. Então diz assim: o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, a sua mãe, Maria, sua mãe, estava comprometida para casar com José. Mas antes de se unirem, ela se achou grávida pelo Espírito Santo. José, com Maria, estava para casar. Sendo homem justo e não querendo envergonhá-la em público, resolveu deixá-la sem que ninguém soubesse. Enquanto ele refletia sobre isso, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não tenha medo de receber Maria como esposa, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e você porá nele o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Ora, tudo isso aconteceu para se cumprir o que foi dito pelo Senhor por meio do profeta. Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome Emanuel. Emanuel significa Deus conosco. Quando José despertou do sono, fez como o anjo lhe havia ordenado e recebeu Maria por sua esposa. Porém, não teve relação com ela. Enquanto ela não deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Jesus. Palavra do Senhor, graças a Deus. Senhor, muito obrigado, Pai, pela tua presença, pela tua graça,
e pela tua paz. Senhor, fala conosco nessa palavra, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Louvado seja o nome de Jesus, para sempre seja louvado. Irmãos e irmãs, o Mateus, ele fala do nascimento de Jesus a partir de José, não é? A partir de José, é o diálogo do anjo com José, né? Lucas fala do nascimento de Jesus a partir de Maria, é o diálogo do anjo com Maria, né? Pouco fala-se sobre José, mas Mateus não. A ênfase de Mateus é na pessoa de José. E ele começa contando o nascimento de Jesus, não é? A partir do milagre que o anjo faz a Maria, mas no diálogo do anjo com José. É uma coisa linda. Eu quero que você guarde hoje a palavra. Basta uma palavra e meu servo será salvo. A palavra de hoje é fiel. Fiel. Da palavra fidelidade. É incrível, irmãos e irmãs, que o Mateus começa assim. O nascimento de Jesus Cristo foi assim. Lembra que no versículo 1, ele diz assim, livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Agora ele diz, no versículo 18, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. A Denise Vieira, toda vez que Mateus falar sobre Jesus, ou escrever sobre Jesus, ele vai dar ênfase de que Jesus é o Messias, é o Cristo. A palavra Messias significa ungido, vem do hebraico. A palavra Cristo significa ungido e vem do grego. Então, Messias e Cristo são palavras que significam ungido. Porque no Antigo Testamento existe a promessa de que nasceria o ungido de Deus, o prometido de Deus que viria para salvar Israel. E agora Mateus, então, todas as vezes que for apresentar Jesus, ele irá falar Jesus Cristo, Jesus ungido, Jesus o Messias. Até porque nós cremos que Mateus foi escrito em hebraico ou aramaico e foi escrito para aqueles primeiros cristãos, né, que eram judeus. Os primeiros crentes que eram judeus, né? E é interessante, irmãos, que ele começa então a falar sobre o nascimento de Jesus Cristo. Foi assim, não é? Lembrando, amado, que Jesus Cristo já existia com o Pai e o Espírito Santo em unidade. João diz que Jesus é o Verbo do Pai, é a palavra do Pai que se fez carne. Ele é a segunda pessoa da Santíssima Trindade. Deus é um. Deus é um. Aleluia. Mas dentro dessa santíssima unidade tem o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E o Filho é aquele que vem nos salvar. Ele é o Logos que encarna para trazer a salvação. Ele é Deus, verdadeiro homem, porque assumiu o corpo humano, e verdadeiro Deus, porque é aquele gerado de Deus. Por isso que na Bíblia Sagrada, o único Filho de Deus é Jesus.
é aquele que é gerado do Pai, que tem a natureza do Pai, que é um com o Pai, não é? Se fosse hoje, iríamos falar que tem o DNA do Pai. Então, o único Filho de Deus é Jesus. Todos são filhos de Deus. Uma grande mentira. Ninguém é filho de Deus, só Jesus. Quando nós aceitamos Jesus, então nós somos adotados, não pela carne, não pelo sangue, João diz, mas por Deus. Nós somos feitos filhos e filhas de Deus por adoção. E possamos chamar a Deus de Abba, Abba Pai. Então nós só somos filhos de Deus a partir de Jesus, que é o único Filho de Deus. Isso é uma coisa linda e maravilhosa, querido. Então a Bíblia diz, Maria, a sua mãe, estava comprometida para casar com José. Eu estava vendo essa palavra comprometida, desposada, não é? No grego, significa compromisso de casamento. É um noivado levado a extremo. Né? Nesse período, eles não podiam se encontrar, talvez só olhar à distância, piscar os olhos assim à distância, mas um já estava comprometido com o outro. Qualquer adultério daria um grande problema, podendo levar até a morte, né? Porque já era um compromisso de casamento e era muito sério. Ser desposada significa que ela já era a comprometida a ser esposa de José. Era um compromisso muito forte. Era um noivado extremamente extremo e forte, né? E Maria, provavelmente José, tinha 28, 30 anos. E Maria, que era a idade que mais ou menos que o homem se casava, e Maria tinha 13, 14 ou 15 anos. A idade média, talvez os 14 anos de idade. Uma menina, não é? Casas com José, uma menina de 15 anos, 14 anos, provavelmente. E a Bíblia diz assim, mas antes de se unirem, ela se achou grávida pelo Espírito Santo. Antes do casamento, antes da relação sexual, antes daquela festa de casamento, antes de se unirem, ela se achou grávida pelo Espírito Santo. Quem é que coloca Jesus lá no ventre de Maria? O Espírito Santo. Qual é a carne que Jesus usa? É, logicamente, o ventre de Maria, o óvulo de Maria, não é? Provavelmente, fisicamente, Jesus tinha um rosto bem parecido com o rosto de Maria, porque ele é gerado no ventre de Maria. O Espírito Santo faz com que Maria fique grávida. Por isso que Maria, quando tem Jesus, é Virgem Maria, né? É a Virgem Maria, uma menina virgem que não teve relação sexual com o homem, ela ficou grávida do Espírito Santo. Isso é uma coisa maravilhosa, mas é impossível, lógico que é impossível. É impossível para o homem, é impossível para a ciência. Até a ciência, quando vai fazer meus bebezinhos de proveta, tem que ter, né, o sêmen masculino. Né? No caso de Jesus Cristo, não teve absolutamente nada. Foi o Espírito Santo que colocou Jesus dentro da barriga daquela adolescente Maria, menina virgem, que ficou grávida do Espírito Santo. Em Lucas, o anjo Gabriel, diz que o Espírito Santo iria cobrir Maria com a sua sombra, né? Simplesmente Maria está ali parada em oração,
quando ela diz sim ao anjo, aqui está a serva do Senhor, que se cumpre em mim segundo a tua palavra, Lucas capítulo 1. É nesse momento que o Espírito Santo vai lá com a sua mão e coloca dentro da barriga dela, dentro daquele útero pequenininho, né? Do tamanho de uma manga, ainda mais ela sendo adolescente, uma manga bem pequenininha, né? Coloca Jesus. Isso é uma coisa maravilhosa, mano. Por isso que a encarnação do Verbo é um segredo, é um mistério maravilhoso da nossa fé. Os judeus não aceitam isso, os gentios não aceitam isso, os gregos não aceitam isso, diz o apóstolo, né? Mas nós cremos, aleluia, nesse grande mistério da encarnação. Por isso que nós celebramos muito o nascimento de Jesus, porque nós celebramos a encarnação do Verbo. Natal, para as pessoas, é festa, é bebida, é família. Para nós, é a encarnação do Verbo. Para nós, o Natal tem sentido espiritual, litúrgico, teológico, religioso. O Natal para nós é a encarnação do Verbo. O Natal para nós, aleluia, é o dia que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. O Verbo começa a habitar na casa de Maria, no útero de Maria. No dia 25 de março, nós comemoramos, nos lembramos da anunciação do Senhor, né? A partir dali, Jesus vive dentro de Maria, aleluia, durante 9 meses, ele vive no ventre de Maria. O Deus eterno, o Criador do céu e da terra, no princípio era o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Esse Verbo habitou entre nós. E antes de habitar entre nós, ele habita dentro do útero de Maria. Ele fica ali 9 meses crescendo. Aleluia. 9 meses naquele útero santo e santificado. Maria foi uma menina santificada pela graça. É interessante que a gente vê na Bíblia Sagrada o João Batista sendo santificado antes de nascer, sendo separado. Maria também foi separada, santificada para ser, né, essa bênção de poder carregar Deus, Criador do céu e da terra, Deus, o Verbo oculto no Pai, o Verbo que criou todas as coisas. Quando você lê lá em Provérbios 1, 2, fala da sabedoria, essa sabedoria é Jesus, que estava oculta desde a fundação do mundo com o Pai. E essa sabedoria, esse Verbo de Deus, esse Logos de Deus, ele encarna pelo Espírito Santo no ventre de Maria. E durante um período lindo de 9 meses, a casa de Jesus, a cama de Jesus é o útero de Maria. E no Natal, ele sai aquela criança pelo ventre de Maria. Parto normal, Marisa, olha que lindo. Nasce Jesus, o Deus Todo-Poderoso. Aleluia, no ventre de Maria. Não tem lugar na hospedaria, coloca numa manjedoura, não tem problema. A manjedoura não define Jesus. Quem define Jesus é que ele próprio é, ele é o Verbo de Deus, ele é Deus encarnado. Ele é Deus conosco. E a Bíblia diz, amado, que Maria, antes de se unirem, se achou grávida pelo Espírito Santo.
José, com quem Maria estava para casar, sendo um homem justo e não querendo envergonhá-la em público, resolveu deixá-la sem que ninguém soubesse. Acredita-se, Reginaldo, que isso aconteceu quando Maria volta de Encárem, nas montanhas da Judéia. Em Lucas capítulo 1, o anjo aparece para Maria e diz para Maria que a sua prima na velhice teve um filho e ela estava grávida, já de 6 meses. Maria então vai para regiões da Judéia, vai para ajudar Isabel, vai para confirmar a vitória, não é? Lá ela recebe uma palavra de Deus pela boca de Isabel. Lá ela canta Magnífica, né? E ela passa ali 3 meses. Depois ela retorna para Nazaré. A gente acredita, provavelmente, que foi nesse retorno que José ficou sabendo, né? Ou, logo assim que o anjo falou, ela já falou com José. Tá vendo, Marisa? Também tem isso, né? O que nós sabemos, amado, que José, com quem Maria estava para se casar, ela não era casada, era só comprometida, sendo homem justo. José era um judeu praticante, filho de Davi, filho de Abraão, comprometido com a palavra de Deus, com os ritos e promessas judaicas, com as festas e com as leis do Senhor. E ele era um homem justo, né? Quando a Bíblia diz, não há nenhum justo, nenhum justo sequer, não há nenhum justo sequer para salvação. Chama-se justificação espiritual. Não é assim. Mas com relação à justificação social, como Lutero diz, não apenas cristãos, muitos não cristãos são pessoas com atitudes justas, né? E José era um homem justo. José era um homem justo e não querendo envergonhá-lo em público. Mateus ele é muito bonzinho em falar envergonhar, porque na realidade Maria seria apedrejada ou estrangulada, ou até mesmo enforcada, se ela fosse denunciada como aquela que praticou adultério. José não sabe nada. Para José, Maria ficou grávida porque teve relação com alguém. Como Nazaré era muito pequeno, Marisa, provavelmente isso aconteceu realmente depois que ela veio de Encárem. Então ela foi para Encárem, teve encontro com algum homem, né? E voltou grávida. Tem até um filme nosso que diz assim, teve encontro com soldados, né? E voltou grávida. Então, amados, na realidade, a Maria, né? Ela ficou grávida do Espírito Santo. E José não sabia de nada, né? E José tinha o direito legal de denunciá-la e Maria seria punida. E existiam vários tipos de punições, entre elas o apedrejamento e o enforcamento. Amados irmãos e irmãs, mas José, sendo justo e não querendo envergonhá-la em público, porque José também não podia ficar com ela, não é? Seria algo até contrário à lei. Ela engravida de outro homem e agora eu vou ficar com ela? Ela também contrária à lei. Então José, sendo um homem justo, não querendo envergonhá-la em público, resolveu deixá-la sem que ninguém soubesse. Então Francine e Josiane, ele resolveu deixá-la sem que ninguém soubesse, por quê? Porque ele iria levar a culpa. Todas as pessoas iriam dizer assim, José é um tratante, é um sem vergonha. José engravida adolescente de 14 anos, de 15 anos, ainda foge. Tá vendo? Ele não assumiu. Ele não foi homem para assumir. José, ele não foi um homem para assumir. Ele engravidou e fugiu. Então José, como era justo, ele quer levar a culpa. Eu lembro, uma menina me abordou, uma irmã,
José também foi muito ruim, hein? Deixar a menina grávida e fugir. Na verdade, foi a melhor opção que ele fez, porque ela não seria punida. Todos iriam acreditar que fosse José o pai. Ele não ia quebrar a lei ficando com Maria. E ao mesmo tempo ele ia sair e fugir. José é um homem justo. É um homem bom. Ele não sabia de nada, nada, absolutamente nada. A única verdade, Márcia Valéria, que José tinha, era a verdade de que Maria estava grávida. É isso, a única verdade, o único conhecimento que José tinha é que Maria está grávida. Ele não tem outro conhecimento. Então a atitude dele justa é assumir a culpa, não é? Porque ele amava Maria. Ele não queria ver Maria envergonhada em público, nem com chicotada, nem com apedrejamento, nem com enforcamento, com nada. Ele era um homem justo. José era justo. E não querendo difamá-la em público, ele resolve então abandoná-la secretamente. Olha que coisa tremenda, pessoal. Muito lindo. A Bíblia diz assim: enquanto refletia sobre isso, ele ainda não tinha tomado nenhuma decisão. Ele estava refletindo sobre isso, como eu vou sair daqui, qual a desculpa que eu vou dar para fazer a viagem, será se eu viajo de madrugada, sem ninguém saiba, ou será se eu falo com Maria que eu vou dar um pulinho ali? Não é? Maria disse para mim que está grávida, eu sei que ela está grávida, não é? Provavelmente até Maria falou que era do Espírito Santo. José falou, mas que do Espírito Santo? Isso não existe, nunca aconteceu isso na história. Então José está refletindo o que eu faço, né? Já viu na nossa vida espiritual, quando nós temos algumas decisões, nós não sentimos segurança em tomar nenhuma decisão? Você tem que tomar uma decisão, mas você está inseguro, não sabe como tomar a decisão. Estava refletindo, José está refletindo sobre isso. Eis que apareceu em sonho um anjo do Senhor. Né? Interessante isso, irmãos. Esse sonho foi tão real que José percebeu que não era um sonho. Era uma revelação. Incrível que o anjo poderia aparecer para ele. Porque o anjo apareceu para Zacarias, quando ele estava no templo. Apareceu para Maria, não é? Só que tem que para José não. O anjo aparece em sonho. Isso é até muito subjetivo, né, Marisa? Olha, se esse é meu sonho, mas na realidade não foi um sonho. Foi uma aparição real. Enquanto ele está dormindo, sonhando, realmente o anjo do Senhor aparece no quarto de José e começa a falar com José. Não é? Ele teve essa revelação. Nem é bom usar a palavra sonho. Ele estava dormindo, no sono, mas ali aparece o anjo do Senhor. Enquanto refletia sobre isso, eis que apareceu em sonho um anjo do Senhor. E esse anjo, que guia José várias vezes na vida de José por sonho, disse: José, filho de Davi. Primeira coisa que o anjo lembra é que José é da linhagem real de Davi, né? E esse menino, por José, seria o filho de Davi. Olha que coisa linda. José, filho de Davi, não tenha medo de receber Maria como tua esposa. José tinha profundo medo de receber Maria. Ela engravidou de uma outra pessoa. Eu não vou receber. Isso seria contrário à lei da época. Não é? Ele estava inseguro.
Quando o anjo diz não tenha medo, você percebe que Maria já tinha falado para ele que era do Espírito Santo, mas ele estava com medo de acreditar em Maria. Ele era justo, ele prefere levar a culpa, né? Mas Deus não escolheu Maria para que Maria tivesse Jesus sozinho. Deus escolheu Maria para que Maria tivesse do lado dela um homem, um supridor, e esse homem, sendo esposo de Maria, iria auxiliar Maria nessa caminhada santa, sagrada, de cuidar do menino Jesus. Por isso a nomenclatura Sagrada Família, da palavra santo, separado, santificado. Uma família sagrada, separada, da palavra consagrada. É a Sagrada Família porque foi consagrada. Tudo que é consagrado se transforma em algo sagrado. Por isso que Maria e José, juntamente com Jesus, é a Sagrada Família, porque foram consagrados. Tudo que é consagrado se transforma em separado, em santo, em sagrado. Então, amados irmãos e irmãs, o anjo diz: José, filho de Davi, não tenha medo de receber Maria como tua esposa, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. O que nela foi gerado, aquele bebê que já estava bem grande, talvez com 3, 4, 6 meses, não sabemos, mas estava bem grande. Aquele bebê, aleluia, ele diz, o que foi gerado no ventre dela é do Espírito Santo. Amado, Jesus, ele nasce sem relação humana, sem a participação do homem. Jesus nasce do Espírito Santo. O Espírito Santo coloca o eterno Jesus no ventre temporal de Maria. Amém? Amado, isso chama-se graça de Deus. A graça de Deus escolhe. A graça de Deus santifica. A graça de Deus prepara. Quem faz a obra é a graça de Deus. Diga sim a Deus, que quem vai fazer toda a obra é Deus. O nosso trabalho é confiar e ser fiel. Olha, a palavra de hoje é a palavra fiel. A única coisa que José precisou foi obedecer e ser fiel. Você sabia que ser fiel é mais do que obedecer? Ser fiel a Deus não é fazer o que Deus quer, simplesmente. Ser fiel a Deus é fazer o que Deus quer da forma como Deus quer. Varre essa casa. Eu posso varrer de qualquer jeito. Ou eu posso varrer da forma como Marisa quer. Então, ser fiel não é simplesmente obedecer. Ser fiel não é fazer o que Deus quer. É fazer o que Deus quer da forma como Deus quer. Isso significa que ser fiel é muito difícil. E José foi fiel. O que o anjo falava, José não questionava. Vai para o Egito, ele vai. Vai para a Judéia, ele vai. Vai para Nazaré, vai. José não tem problema em ser fiel. Não tem problema em obedecer. Tem pessoas que têm uma atitude maligna. Deus fala com ela, Senhor, manda mais um sinal. Senhor, manda agora um anjo. Senhor, usa uma pessoa.
Isso é incredulidade. José não tem isso. O que Deus fala com José, José obedece, ponto final. Simples assim. Deus falou, eu obedeço. Amado, não demore em obedecer. Demorar em obedecer significa passar um período desobedecendo. Ainda que você vai obedecer lá na frente, esse período que você passa, você está sem comunhão com Deus, porque você não está sendo fiel. José é fiel. Deus falou, eu cumpro. Não é? Como eu disse ontem, o José, ele teve essa função de cuidar do menino Jesus. E a última vez que ele aparece na história é quando Jesus tem 12 anos. Ele cuida de toda a infância e adolescência de Jesus, depois ele morre. Né? José, ele leva Jesus até Jesus ter uma idade de trabalhar, até Jesus fazer o bar mitzvah. Ou seja, ele passa a ser o filho da palavra, passa a ser adulto com 12 anos e 13 anos. Jesus faz o bar mitzvah, que é a confirmação da circuncisão, e ele passa a ser adulto no sentido do mandamento da palavra. Ali José morre logo depois. Né? Não há relato da sua morte, mas ele desaparece da história de Jesus. Foi fiel. Amado, José foi fiel. José não foi rico. José não foi poderoso. José nunca teve cargo político nem eclesiástico. José foi um simples carpinteiro de Nazaré, mas um dos homens que a Bíblia chama de justo, um homem fiel, um dos mais fiéis da Bíblia Sagrada foi José. Fiel e justo. Não é? Como eu disse, nenhum pregador, ninguém se iguala a José, sendo que ele nunca pregou. Não é? Agora ele ensinou, lógico, ele ensinou Jesus. Ele ensinou Jesus nos ritos judaicos, as primeiras palavras de Jesus. Depois Jesus vai para a sinagoga aprender a ler e escrever com 6 anos de idade. Nós sabemos disso pela história judaica, que é com 6 anos. Olha que coisa linda. A importância de Jesus, de José na vida de Jesus. Então a Bíblia diz assim, dizendo, José, filho de Davi, não tenha medo de receber Maria como esposa, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e você botará nele o nome Jesus. O anjo fala o gênero, o sexo, é um menino, e o anjo fala o nome do filho. José não pôde escolher, nem Maria. Porque ele salvará o seu povo dos pecados dele. O nome Jesus significa salvação de Deus. Por que ele se chamará Jesus? Por que Jesus teve que nascer? Por que Jesus veio ao mundo? Por que o Espírito Santo colocou Jesus no ventre de Maria? Porque ele salvará o seu povo dos pecados dele. O nome Jesus significa salvação de Deus. É o mesmo nome de Josué. Josué e Jesus é o mesmo nome. Um está no hebraico, aqui está no grego para a gente. Yeshua, não é? Salvação de Deus. Jesus é a salvação de Deus. Jesus nasce por causa dos nossos pecados. Jesus nasce por causa do pecado de Israel. O nosso pecado que fez com que Jesus viesse ao mundo. Tem vários autores, um deles é o Tomás de Aquino, o próprio Lutero. Eles dizem, né, o pecado do homem,
produziu algo muito bom, que foi a vinda de Jesus, né? Jesus teve que vir por causa do pecado do homem, né? Teve que vir. Veio por causa das nossas maldições, por causa da nossa incapacidade de salvação, por causa da nossa injustiça, não é? Nenhum justo entrará no céu por causa da sua própria justiça. Somente Jesus veio nos dar a salvação. Ele é salvação de Deus. Por isso que precisamos aceitar Jesus como Senhor e Salvador, passar pelo santo batismo e congregar, para que possamos viver essa dimensão da justiça de Deus na nossa vida. E a Bíblia diz agora, aí é o Mateus falando, né? Ora, tudo isso aconteceu para se cumprir o que foi dito pelo Senhor por meio do profeta. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome Emanuel, que significa Deus conosco. Ora, virgem conceberá? Só o Espírito Santo. Mas a profecia dizia, o nome dele é Emanuel, é Deus conosco. Jesus é Deus conosco. Muito bem, até agora, quem está falando é o anjo. Como eu disse no Evangelho, José entra mudo e sai calado, ele obedece apenas. O que José faz com aquilo que o anjo lhe diz? A Bíblia diz, quando José despertou do sono, o anjo aparece para ele em sonho. Quando ele acorda, ele não tem dúvida, não foi um sonho, foi uma revelação. Quando José despertou do sono, fez como o anjo do Senhor lhe havia ordenado e recebeu Maria por esposa. Gente, ele fez o que o anjo do Senhor lhe havia ordenado e recebeu Maria por esposa. Por que ele fez, Marisa? Porque José é fiel. O anjo não mandou? E o anjo não pede não, Marisa, ele manda. Não tenha medo de receber Maria por tua esposa, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela vai dar à luz um filho e você, não é ela não, você porá o nome dele Jesus. É uma ordem, o anjo não está pedindo nada. Não temas, o que está no ventre dela é do Espírito, ela vai dar à luz um filho e você vai colocar o nome de Jesus. Você não vai fugir não. Você vai colocar o nome de Jesus. Porque o que está gerado nela não é adultério, ela não teve relação com ninguém. É do Espírito Santo. E a Bíblia diz que José é fiel e ele faz como o anjo lhe ordenou. Ele recebe Maria, ama Maria, já amava, né? Cuida de Maria, recebe Jesus como seu filho. A partir desse momento, todos irão chamar José de pai de Jesus e Jesus de filho de José. O próprio Lucas diz, os seus pais. José agora é o pai de Jesus. Ele aceita, aleluia, compartilhar sua paternidade, ser pai do Filho único de Deus. Que coisa maravilhosa. Ele sempre trata Jesus como filho de Deus, mas sempre chama Jesus de filho. Filho. E Jesus, como respeito, chamava José de pai. Sabendo
irmãos e irmãs, que foi o Espírito Santo que gerou. Não houve participação nenhuma de José. José apenas obedece. Ele é fiel e ele faz conforme o anjo lhe havia ordenado. Fez como o anjo do Senhor lhe havia ordenado e recebeu Maria como esposa. Ele pega aquela menina, leva para sua casa, faz o rito do casamento, aceita fazer o rito do casamento, um rito privado, né? Todo mundo ali vê Maria grávida, a família de Maria sabe que é o Espírito Santo, provavelmente se foi algum convidado, deve ter ficado muito chateado com José, porque José quis aceitar, ou então acusando José talvez ter tido relação antes do ritual. Eles não importam com isso. Quando você quer fazer a vontade de Deus, você não se importa com os outros. O que a minha mãe vai falar eu entregar o dízimo? O que meu irmão vai falar eu indo à igreja no domingo de manhã e voltando domingo à noite? Eu vou ser chamado de fanático. Vai atrás dos outros. Vai atrás dos outros. Não é? Você vai para a perdição. Vai encontrar o caminho do inferno rapidinho. Se você for atrás da opinião dos outros, você vai encontrar no final do túnel o inferno. Você tem que seguir o que o Senhor te ordena. Ser fiel. José seria difamado? Maria seria difamada? Sim. Mas não importa. José abraçou Jesus e disse: esse é o meu filho e eu vou criá-lo. E a Bíblia diz, olha que coisa linda, amado, que ele não teve relação com ela enquanto ela não deu à luz um filho a quem pôs o nome de Jesus. Enquanto Maria não teve Jesus, enquanto Maria estava na gestação, o texto diz claramente, José não teve relação com ela. Jesus nasce da Virgem Maria. E José, sabendo que ali no ventre está Deus, o Jesus, José não se aproxima sexualmente de Maria. Ele achava isso uma afronta. E ele foi justo e santo para se casar. E enquanto Jesus não nasceu, ele não conheceu Maria. Depois o Evangelho vai falar que Jesus teve irmãos e irmãs, não é? O Evangelho vai dizer que Jesus teve um irmão chamado Simão, Tiago, Judas e José. 4 irmãos e algumas irmãs. Porque na teologia judaica, a mulher era salva dando luz a filhos. Então, dar luz a filhos não deixa ninguém impuro. No judaísmo, deixa a pessoa santa e pura. É o contrário da mentalidade ocidental. Na mentalidade ocidental, né, a relação sexual deixa a pessoa impura. Na mentalidade oriental, ela dando luz a filhos, ela estaria sendo uma mulher pura, abençoada, salva e santa. Por isso que a Bíblia diz que depois aparecem 4 irmãos de Jesus e algumas irmãs. Está muito claro. Mas o Evangelho diz com muita clareza, não teve relação com ela, enquanto ela não deu à luz um filho. Seu filho primogênito, seu primeiro filho. Nunca é falado filho unigênito, é filho primogênito. Se Jesus fosse o único filho de Maria, seria unigênito. Como Maria teve outros filhos, primogênito. Então diz, porém, não teve relação com ela, enquanto ela não deu à luz um filho a quem pôs o nome de Jesus.
José fez tudo certo. Primeiro, não teve relação com ela. Leva Maria para casa, cuida de Maria, né? Tem todo um cuidado, sabe que Maria está carregando Deus no ventre. E quando o nenenzinho nasce, ele vai ao templo. Primeiro ele circuncida dentro de casa, faz a circuncisão. Depois vai ao templo para a purificação de Maria. E depois vai ao templo para o resgate do primogênito, né? E aí ele cumpre todos os ritos judaicos, porque ele é fiel. Quando o anjo fala para José, José, foge para o Egito. Ele podia questionar, mas é minha oficina de carpintaria. Não, ele não questiona, ele foge para o Egito. 2 anos e meio, provavelmente, quando o anjo fala, volta para a Judéia, ele volta. Vai agora para Nazaré, ele vai. Gente, José era fiel. Querido, o Natal está chegando. Você tem sido fiel ao Senhor? Este ano você foi fiel? Aquilo que Deus te pede, aquilo que o anjo fala contigo, aquilo que as Sagradas Escrituras nos ordenam, os nossos votos que fazemos à Igreja do Senhor, no dia do nosso batismo, ou no dia da nossa profissão de fé, você tem sido fiel aos votos? José não tinha problema. Amado, o presente que Jesus quer é a tua fidelidade, a minha fidelidade. Quando Jesus nos chamou, Ele não nos chamou para a gente viver uma vida bagunçada. Ele não nos chamou para que a gente viva com a graça e uma vida toda suja na lama. Spurgeon dizia, uma graça que não muda a minha vida é uma graça que não me salva. Nesse Natal, diante de Jesus que nasceu para nos salvar, que nasce na espiritualidade da liturgia, renove a tua fidelidade. Fala assim, Senhor, eu quero ser como José. Paulo diz, tais homens merecem ser imitados. Paulo diz, sede meu imitador, assim como eu sou de Cristo. Sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Seja um imitador de José. E diga, sim, eu farei o que o Senhor me ordena, da forma como o Senhor quer. Amado, não há nenhum sucesso material em José, não há nenhum glamour na pessoa de José. Há um homem simples, um carpinteiro simples, um construtor de casa simples, mas um homem extremamente fiel. Fiel ao projeto. Por isso ele entra nesse grupo dos santos e santas silenciosos da infância de Jesus. Como os pastores, Simeão, Ana, Maria, José, Zacarias, Isabel, são os santos e santas silenciosas, não é? Da infância de Jesus. José foi um homem fiel. Que você possa ter José como modelo, não é? Que essa palavra nos ajude a sermos fiéis. Está chegando o Natal e eu quero falar, Senhor, quero obedecer, mas quero obedecer em fidelidade. Quero ser fiel ao Senhor, em nome de Jesus. Palavra do Senhor, graças a Deus. Aleluia.
Senhor, muito obrigado, Pai, por esse momento de ouvir a Tua palavra. Muito obrigado, Deus, por esse momento santo de fidelidade ao Senhor. Em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Glória a Deus, meu amado irmão, minha amada irmã. Olha bem, queridos, amanhã é o 4º domingo do Advento. Amanhã tem início, então, a 4ª semana. A 4ª semana do Advento, Marisa, ela nunca é completa, né? Nunca é completa, sempre ela é picadinha. Tem vezes que na 4ª semana do Advento você só tem 2 dias, 3 dias. Esse ano não, vamos ter uma semana inteira de 4º domingo do Advento. Da 4ª semana do Advento, ó, segunda, terça, quarta, quinta e sexta-feira, até o pôr do sol, será a 4ª semana do Advento. Então, Deus nos deu a graça desse ano, 2021, a gente ter a 4ª semana do Advento completa. Ela nunca é completa, sempre é um pedacinho. Tem vezes que é um dia só, Marisa. Olha que coisa, né? E a bênção do Senhor, da gente poder viver esse tempo na presença do Senhor. Amém? Então eu quero convidar você para amanhã, 9 horas da manhã, estar comigo na escola dominical. 1 Samuel, capítulo 30. Você que vai assistir presencialmente, faz um voto com Deus de chegar 15 minutos antes. Não é? Faz um voto com Deus. Senhor, eu quero chegar 15 minutos antes. Então amanhã nossa escola dominical será, né, às 9 horas da manhã, o 1 Samuel capítulo 30. Depois, às 10h15, nós vamos ter, né, o culto, a liturgia do 4º domingo do Advento. Acenderemos a 4ª vela da coroa do Advento, finalizando assim ela coroa. E o tema do 4º domingo do Advento é acolhida. 1º domingo, vigilância. 2º domingo, arrependimento. 3º domingo, alegria. 4º domingo, alegria. Alegria, acolhida. Acolhida pela chegada do Natal. Vai ser lindo o culto. Deus me deu uma mensagem tremenda, né? E eu preciso que você esteja com a gente. Se você estiver em Friburgo, presencialmente conosco. Amém? Faz esse voto também com Deus. Pai, eu vou deixar o conforto do meu lar e eu vou à igreja do Senhor. Se você não estiver aqui na cidade e puder, acompanhe com a gente ao vivo aqui pelo Facebook ou pelo YouTube. Tá bem? E aí, irmãos e irmãs, 12:00 em ponto, nós vamos dar o almoço para os moradores de rua. Você que pode nos ajudar, né? Entre em contato com a Marisa, né, Marisa? Pega o Pix para você poder depositar esse dinheiro. Marisa tem uma conta específica, né, para esse almoço dos moradores de rua. Ou então pode também depositar naquela conta específica que aparece sempre no vídeo da igreja. Vai ser lindo demais. Vamos dar um almoço para os moradores de rua. A média são 100 quentinhas. Depois, às 18 horas amanhã, nós vamos ter um culto especial de preparação para o Natal. Ainda não é Natal. Natal é o pôr do sol do dia 24. Vai ser um culto especial de preparação para o Natal. Um culto com músicas natalinas, um teatro natalino, criança cantando, narrativas. Vai ser lindo. Às 18 horas, você deve levar visitante para a igreja. Hoje nós podemos ter 80% da igreja cheia, por permissão da prefeitura. Então vai ser tremendo, Rômulo, tremendo e maravilhoso. Bem, domingo é do Senhor. Domingo não é um dia para você. Bem, o dia para você é segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado. Esse é o seu dia. Domingo não é o seu dia. Domingo é dia do Senhor. Amém?
Vai ser tremendo. Querido, vamos então orar pelos pedidos de oração. Josiane levou para casa, mãe, pastel, cajuzinho, bolo, tudo que sobrou da festa da dona Nina, mãe dela, né? Vamos. Ione pede oração para uma prima dela que perdeu parte da memória. Prima da Ione perdeu parte da memória? Vamos orar em nome de Jesus, né? Então vamos colocar aqui nomes, né, Elonede? Elonede, olha aí, glória a Deus. É isso. Ah, Josiane vai lá hoje. Olha aí, Josiane, traz cajuzinho, hein? Tiver um lá, catam para mim. Marisa não gosta mais que eu gosto como cajuzinho, não é? Muito bem, se alguém estiver andando em Friburgo, encontrar leite condensado sem açúcar, compre para mim que eu te pago. Marisa, fazer um cajuzinho para mim, né? Rômulo, estamos orando pela saúde da dona Irma, da Elaine e do Rômulo. A Elaine ainda não ficou boa da sinusite, mãe. Tomou antibiótico, anti-inflamatório. Nós vamos clamar pela Elaine, em nome de Jesus. Amém? Elonede, Tereza Pereira, Alice, Iris, Lígia, Nathalie, estamos orando por vocês. Orar pela Madalena, amém? Orar pelo Evanil Rodrigues, orar pela Angélica, pessoas lindas e preciosas. Amém? Um beijo muito grande para todos vocês. Orar pelo seu Davi. Davi, eu estive ontem orando pelo Senhor, lá na igreja, nosso irmão Davi. No pedido de oração, o Senhor pede cura total e eu vou orar pela sua cura total. Amém? Em nome de Jesus. Glória a Deus. Ivete, Moisete e Luzia, um beijo, vocês sempre assistem. A Marina, a Maria, o Osmar, orando por todos os enfermos. Amém? Michele Motrone, Dona Irma, orando pela Silvia e pela Martinha, que o Felipe faleceu, né, que é primo, para que Deus venha abençoar em nome de Jesus Cristo, né? Em nome do Senhor. Fausto e Suzy, nós estamos intercedendo por vocês, nós somos a coluna de oração na vida de vocês, em nome de Jesus. Denise, ontem, mãe, a Ana Sofia teve alta, porque ela teve um quadro de icterícia, teve que ficar internada, teve alta. Graças a Deus. Pastor Orlando, vamos orar em nome de Jesus? Senhor, colocamos os enfermos, colocamos as famílias, colocamos a vida financeira nas tuas santas mãos. Esse Natal será maravilhoso, não porque teremos dinheiro ou não porque faltará dinheiro. Esse Natal será maravilhoso porque Jesus está conosco e porque seremos fiéis aos princípios de Deus. Agora, Senhor, nos dê um sábado abençoado, um Shabat de livramento. Abençoe a igreja cristã em Jerusalém, que está se preparando para as festividades do Natal. Abençoe a igreja cristã de Belém, que sofre muito com o desemprego, porque não teve permissão desse ano entrar turistas. Eles se prepararam, mas Israel não permitiu entrar turista em Belém. Mas a comunidade cristã está lá celebrando Natal, e nós abençoamos os cristãos de Belém. Abençoamos também os judeus e os muçulmanos, para que haja paz em Jerusalém. Agora, Deus, abençoe a nossa vida, abençoe esse dia. Pai, eu abençoo com cura essa vida que está enferma. Pai, que haja agora uma unção de cura divina sobre cada vida em nome de Jesus Cristo. Nós oramos oração, o Senhor nos ensinou dizendo: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino.
seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Teu reino, o poder e a glória para sempre. Amém. E graças a Deus. Aleluia. Que você tenha a última semana de preparação para o Natal calma, descansada e feliz, não é? Que você tenha essa semana sem correria, uma semana em paz. Tira momentos de silêncio. E eu vou desafiar você essa semana fazer uma vigília à noite, não é? Pelo menos de 1 hora ou de meia hora, mas que essa seja a cereja do bolo nesse retiro do Advento. Você seja muito abençoado e amanhã estamos juntos, em nome de Jesus, e segunda-feira voltaremos no Evangelho do dia. Amém? A paz do Senhor, com Jesus é só vitória, que o Senhor te abençoe, o Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo, agora e para sempre. Amém. Tchau, pessoal!